Olá, sejam todas bem-vindas, todos muito bem-vindos. Esse é mais um webinar do nosso curso de Saneamento Básico, Direitos e Responsabilidades. Esse nosso curso é uma realização do Centro de Estudos de Regulação e Governança dos Serviços Públicos da Unesp, daqui do estado de São Paulo, com o patrocínio da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Nós estamos aqui no módulo de número 2, tratando da Política Nacional de Recursos Hídricos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a importância da legislação de recursos hídricos para a garantia do acesso de água a todos. Para tanto, nós temos aqui a nossa convidada, que é a Natália Zanetti. Então, agradeço desde já, Natália, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por disponibilizar um pouco do seu tempo. Eu sou Carlos Roberto de Oliveira e sou hoje o moderador aqui desse nosso bate-papo. Então, nesse episódio de hoje, nós vamos conversar um pouco com a Natália sobre a importância da legislação de recursos hídricos, aprendendo um pouco mais sobre os aspectos relevantes de recursos hídricos e as políticas públicas de gestão ambiental. Apresentando aqui muito rapidamente a nossa convidada de hoje, a Natália, ela formou-se em Engenharia Ambiental pela Unesp, a Universidade Estadual Paulista, onde também concluiu seu mestrado em Geociências e Meio Ambiente. A Natália também é doutora em Ambiente e Sociedade pela Unicamp, a Universidade aqui de Campinas, e atualmente ela atua como diretora técnica na Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e do Médio Tietê. Então, Natália, é um prazer receber você em nossa conversa aqui, muito obrigado pela disponibilidade, e eu quero aqui abrir, então, para suas saudações iniciais. Olá, Carlos, olá a todos, muito obrigada pelas boas-vindas, agradeço também o convite, parabéns pelo projeto, espero poder contribuir um pouco com o conhecimento de todos os participantes. Com certeza vai contribuir, né? Falamos aqui, né, no nosso curso que tem as aulas gravadas bastante sobre recursos hídricos, então trouxemos você como uma especialista, como uma pessoa que atua muito na área, até para nos trazer um pouco do dia a dia, um pouco das partes relevantes sobre o assunto de recursos hídricos. Então, eu queria começar aqui o nosso bate-papo, uma primeira pergunta, né, para uma introdução sobre o tema, que você falasse um pouquinho sobre os recursos hídricos e a sua importância para a sociedade. Né? O que temos de bom a saber sobre recursos hídricos? Bom, todas as formas de organização social, elas têm uma relação muito estreita com recursos hídricos, né? Então, seja ela cultural, né? Então, ao mesmo tempo em que a sociedade ela é influenciada pela água, ela também deixa marcas, que nem sempre são muito boas. É claro que a água é vital para todas as atividades humanas, né? Mas ela também é impactada pelas nossas atividades. Então, impactos esses que muitas vezes não são positivos, né? Então, apesar dessa característica renovável da água, ela sofre pressões. Então, essas pressões, elas surgem, por exemplo, da degradação da qualidade da água ou mesmo do aumento da demanda, aumento do consumo em si. E isso tem um impacto muito significativo em diversas áreas, nas variações de precipitação, de vazão, de curso de rios, então, diretamente na disponibilidade hídrica. Então, dizendo de outra forma, então, quando recursos que são renováveis, mas renováveis lentamente, são usados aí num ritmo muito acelerado, eles acabam se tornando não renováveis, né? Então, existe uma ruptura aí de um ciclo natural, que seria o ciclo hidrológico, né? Então, o consumo ele tem se tornado tão acelerado que esse processo de renovação do ciclo hidrológico não tem conseguido dar conta aí das demandas infinitas das nossas necessidades humanas, né? Então, o Brasil ele ainda é tido como um país rico em disponibilidade hídrica, de forma geral, mas existe uma desigualdade, né, de densidade demográfica pelo território, por exemplo, uma desigualdade na própria distribuição da malha hídrica dos rios e também na distribuição de renda, né? Então, associar a distribuição de água a condições sociais e demográficas, ela interfere muito no que a gente pode chamar de escassez ou de abundância de recursos hídricos. Então, as implicações disso
que eu estou dizendo, na governança da água, na gestão dos recursos hídricos, elas são muito complexas, né? E tornam a governança da água um belo desafio, um desafio que é constante. Um desses desafios, por exemplo, é a interface da gestão dos recursos hídricos com o saneamento básico. Por exemplo, a captação de água para tratamento e distribuição no abastecimento público e o lançamento de esgoto em corpos hídricos, que vão ser fonte de abastecimento para outras pessoas, né? Então, toda essa dinâmica, ela afeta muito a saúde pública e a saúde ambiental, né, dos ecossistemas. Então, acho que essa é uma introdução aí sobre nossa relação com a água. Não, com certeza. E aí nós tivemos, né, a oportunidade, um aprofundamento nas aulas teóricas e um assunto também dessa complexidade, né, a gente falou um pouco sobre o sistema de gestão dos recursos hídricos, né, que tratar essa complexidade da água precisa de um sistema para pensar todo esse processo, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que se opera essa política pública. Tá. Então, como eu mencionei, em função da demanda por água, o recurso hídrico em si pode ser um elemento escasso ou abundante, né? Mesmo, e especialmente escasso, mesmo em áreas que têm um volume de água significativo. Um outro ponto importante é que a poluição dessa água ela pode restringir ou mesmo impedir o uso, né? O que significa que a disponibilidade dos recursos também está relacionada à qualidade. Então, ela deve ser considerada em função dos tipos de uso dos recursos hídricos, né? Então, a disponibilidade hídrica, isso tudo para introduzir a questão da gestão, né? Ela pode ser um indicador muito importante, por exemplo, para identificar a existência de conflito e direcionar o planejamento de intervenções. Então, existiu uma recomendação das Nações Unidas para interpretar a disponibilidade hídrica, né? Então, o que eles dizem? Que quando a utilização da água representa menos de 5% da disponibilidade total, pouca atividade de gerenciamento é necessária. Se essa utilização está entre 5% e 10%, pode haver necessidade de gerenciamento para resolver alguns problemas localizados. Se essa utilização está entre 10% e 20%, a atividade de gerenciamento se torna indispensável e superior a 20% significa que é preciso intensas atividades de gestão e maiores investimentos, né? E o que afeta essa disponibilidade hídrica? Dando exemplos mais claros, né? A gente pode citar crescimento populacional, padrão de consumo de água, de outros bens que utilizam água como insumo, né? Perdas associadas ao processo de abastecimento público, poluição dos rios por fontes pontuais, difusas, geração de energia, mudanças climáticas, impermeabilização do solo, desmatamento, outras tantas interferências, né? Então, o balanço entre demanda e disponibilidade é um indicador muito importante para orientar ações de planejamento, ou seja, de gestão. Nós temos a Política Nacional de Recursos Hídricos prevendo isso, esse olhar para demanda e disponibilidade. Então, essa Política Nacional de Recursos Hídricos, ela estabeleceu alguns fundamentos, né? Então, que a água possui valor econômico, que é um recurso natural limitado, que o consumo humano é prioritário em situações de escassez, que a gestão deve, né, favorecer, proporcionar uso múltiplo das águas, e estabeleceu também uma unidade territorial para a gestão, que ela é delimitada ambientalmente, ou seja, a bacia hidrográfica, né? Então, a gestão dos recursos hídricos ela tem uma característica intersetorial, já que ela está envolvendo aspectos relacionados tanto ao ambiente natural quanto à ocupação humana, né? Então, no Brasil, nós temos um modelo de gestão que é descentralizado, com controle do Estado sobre os recursos hídricos, e permite a participação de múltiplos atores no processo gerencial. Então, a Política Nacional instituiu o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, o SINGRE, que é composto aí de instâncias participativas e deliberativas, né, conselhos, comitês de bacia,
instâncias de formulação de políticas governamentais, Secretaria de Estado, Ministério do Meio Ambiente, e instâncias de implementação e regulação, como o ANA, né, Agência Nacional de Água, Saneamento Básico, órgãos gestores, agências de água. No estado de São Paulo, nós temos aí o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos, o SIG, dividindo aí o nosso território em 22 UGRs, que são as Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E nós temos aí 3 instâncias de articulação, que seriam técnica, financeira e deliberativa. Então, a técnica com o CORE, que é o Comitê Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos, a instância financeira, representada pelo FEHIDRO, Fundo Estadual de Recursos Hídricos, e a instância deliberativa, composta pelo CRH, Conselho Estadual de Recursos Hídricos, e pelas agências de bacia e comitês de bacia. Então, todo esse sistema, ele tem, entre as suas responsabilidades, né, promover debates sobre as questões relacionadas aos recursos da bacia e arbitrar também, em primeira instância administrativa, né, os conflitos relacionados aos recursos hídricos. Então, ter organismos voltados para a execução dessas atividades específicas, ele acaba sendo necessário, principalmente porque os recursos hídricos têm uma base territorial diferente da divisão político-administrativa do país, né, que são as bacias hidrográficas. Então, concluindo aí, né, eu queria destacar algumas atribuições dos comitês de bacia, que são os responsáveis por implementar aí os instrumentos de gestão dos recursos hídricos. Exemplos, né, desses instrumentos são os planos de recursos hídricos, o enquadramento dos corpos d'água em classes de uso, a outorga de direito de uso e cobrança pelo uso da água, e os sistemas de informação sobre recursos hídricos. Então, dando um destaque aqui para os planos de recursos hídricos, que são instrumentos orientadores na implantação dessa gestão. Então, é possível que o comitê estabeleça, via plano de bacias, prioridades para a outorga de direito de uso, especialmente em situações críticas, né, em crises, metas de racionalização, proposição de áreas sujeitas às restrições de uso, entre outras. Então, o Comitê de Bacias tem aí em mãos todo um arcabouço para atuar diretamente no gerenciamento de recursos hídricos. E aí, só dando um spoiler aqui para o pessoal que nos acompanha, o nosso próximo webinar fala sobre comitês de bacia e o outro webinar ele fala sobre a cobrança pelos da água. Então, só dando um spoiler aqui, né? Continue acompanhando, porque a sequência aqui ela vai se tornando cada vez mais interessante. Mas eu queria, Natália, aproveitar aqui a sua fala, pegando um gancho, sobre essa questão do conflito, né? Onde eu tenho o problema do conflito pelo uso da água, né? E aí um dos pontos que a gente tem, que eu gostaria que você explorasse um pouco, é sobre a outorga pelo uso dos recursos hídricos, né? Como é que se dá essa autorização? Como é que ela ocorre na prática? E qual que é a função dessa outorga? Tá, bom, a outorga é um dos instrumentos, né, de gestão dos recursos hídricos e ela funciona como uma regulação das vazões a serem captadas e lançadas nos corpos d'água, seja por instituições públicas, privadas, né, usuários rurais, enfim, dos mais diversos usos. Então, nós falamos que os comitês estabelecem algumas definições nesses planos de recursos hídricos e essas definições elas devem ser utilizadas como condicionantes para a análise das outorgas pelos estados e pela União. Então, tanto em rios de domínio do Estado ou da União, o principal critério de concessão das captações e intervenções em recursos hídricos é a disponibilidade hídrica. Então, a portaria de outorga é um instrumento legal emitido pelas instituições que possuem também, né, prazos de validade. Bom, as portarias de outorga, elas consideram a disponibilidade hídrica das bacias, que nós falamos agora há pouco, né? Então, elas indicam para os usuários que os rios sejam preservados. No entanto, não é atribuição da outorga estipular critérios de lançamento de efluentes em termos qualitativos, apesar desse ser um fator muito importante em termos de disponibilidade. Então, em São Paulo, a metodologia escolhida para considerar
a sazonalidade, né, na concessão de alocação de água, foi adotar a vazão ecológica mínima em 50% do Q710. O Q710 é a vazão mínima com 7 dias de duração, num tempo de recorrência de 10 anos, né? Então, 50% do Q710 é a referência que, em tese, considera períodos com disponibilidade de água mais restritiva. Então, esse seria um valor de segurança para que os órgãos concedam as outorgas, né? Então, a disponibilidade hídrica é um dado essencial para isso. Então, a ideia aqui é que esse instrumento ele possa garantir os direitos de acesso à água para a sociedade e também minimize, como você mencionou na pergunta, os conflitos entre os usuários, que foi o que a gente está mencionando desde o início, né, sobre esses conflitos. Então, no caso, não existe liberdade para qualquer um retirar a quantidade que desejar de água de um rio. Eu preciso de uma outorga com uma autorização do Estado, delimitando quanto eu posso retirar, é isso? Exatamente. E essa concessão, essa autorização, ela vai ser dada em função de outras outorgas que existem naquela região, né, estudando toda o comportamento do meio ambiente ao longo das estações chuvosas e secas, para que a retirada de água por uma determinada pessoa não implique em impactos sobre outros usos da água, né? Então, entre os diversos tipos de uso que possam existir em uma determinada bacia, que sejam respeitados os usos preponderantes e que um usuário não afete aí a possibilidade de uso de outro, né? O nosso curso aqui, ele tem uma abrangência nacional. Então, nós temos aqui pessoas nos acompanhando de todos os lugares do país. Mas aqui, quando trouxemos você aqui como especialista e olhamos esse olhar do São Paulo, é como você disse aqui, né, inicialmente, nós estamos em regiões com uma densidade demográfica muito maior, onde tem mais pessoas e pouca água. Então, por isso que a gente tem feito esse uso recorrente da questão do conflito, né, dessa preocupação. Mas aqui uma outra pergunta que eu queria fazer, até você como especialista, né? A gente sabe que, principalmente olhando São Paulo, a disponibilidade hídrica, ela é crítica em algumas regiões, né? Assim como outras regiões também do país. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância da nossa legislação de recursos hídricos para garantir o acesso de água a todos. Ou seja, você tem percebido que a legislação ela é boa para garantir esse acesso? Agora as pessoas têm ficado cada vez um pouco mais alertas, mais atentas a esses períodos de seca mais prolongada, se assustam, né? Principalmente aqui na região de São Paulo, né? Nós tivemos alguns episódios recentes e alguns estudos apontam estimativas de aumento da demanda por água ainda até 2050. São previstos grandes aumentos ainda na demanda hídrica por setores industriais, agricultura, produção de energia. A própria urbanização acelerada, a expansão desses sistemas urbanos de abastecimento de água e de saneamento, né? E a escassez, ela pode impor aí grandes limites, né, para a sociedade. O professor Roberto do Carmo, demógrafo da Unicamp, foi meu orientador na tese de doutorado, ele fala que a falta de água, ela resulta primeiro em uma queda generalizada da qualidade de vida da população. E, em um segundo momento, um ajuste que pode acontecer de várias formas, envolvendo racionamento, perda da própria qualidade da água. E ele diz que isso vai ser matizado pela situação econômica dos segmentos sociais, ou seja, que os que se encontrarem em piores situações econômicas serão os mais prejudicados. E essas situações limite, elas podem não ter abrangência e reflexos só locais. A escala dos impactos, ela pode aumentar e aumentar a partir de novas interferências que as sociedades vão realizando, por exemplo, transposições de bacias hidrográficas, né? Então, os impactos negativos dessa escassez, eles podem ser sentidos também a longo prazo e indiretamente por nós, se nós formos considerar a importância da água para inúmeros serviços ecossistêmicos que a natureza nos oferece. Então,
Exemplos: controle de enchentes, regulação da qualidade do ar, regulação climática. E por tudo isso, né, do ponto de vista jurídico, a água precisa ser tratada como um recurso comum, que é um bem de uso comum, juridicamente protegido pelos estados e gerenciado pelas comunidades de forma democrática. Então, nesse sentido, a Política Nacional de Recursos Hídricos trouxe uma contribuição, né, no sentido de governança participativa e descentralizada de água no Brasil, com os comitês de bacia, né? Então, vem o propósito aí da representatividade de diferentes segmentos no gerenciamento de conflitos pelo uso da água, representado aí por Estado e municípios como poder público, além de representantes de usuários da água e sociedade civil, né? Funciona? Sim, o sistema é robusto, né? Há uma proposta interessante dessa descentralização, mas é claro que há desafios, né? A realidade do Brasil é bastante variada, então cada estado enfrenta algumas dificuldades diferentes das outras, mas compartilhamento de experiências, temos aí diversos seminários e ambientes de troca de experiências, como os encontros nacionais de comitês de bacias hidrográficas, que é muito interessante observar, às vezes, desafios que foram superados a tempos por um estado, sendo um gargalo para outro, e o inverso, né? Então, assim, existem aí pontos fracos e fortes, mas que poderiam ser longamente debatidos aí no outro webinar. Poxa, que bacana. Acho que realmente você está trazendo aqui para a gente uma visão bem interessante, né? Essa ideia do acesso de todos à água, uma garantia que a gente vê agora do bem jurídico que deve ser preservado, que é a água. Mas nós estamos aqui num ambiente que nós temos muitos jovens nos acompanhando e hoje nós somos todos muito curiosos na internet, queremos pesquisar, queremos saber, conhecer mais. E aí eu queria que você nos desse uma dica, né? Para as pessoas que nos acompanham, que queiram conhecer mais sobre o sistema de gestão de recursos hídricos, né? Quais os canais de pesquisa? Como é que eu faço para procurar mais sobre o assunto? Onde eu busco na internet? Como é que eu posso me atualizar sobre esse tema? Certo. Bom, a própria ANA, né, a Agência Nacional de Água e Saneamento, oferece muitos cursos gratuitos online, né, EAD, tanto mais básicos quanto mais aprofundados, de acordo com o interesse. No estado de São Paulo também vale consultar o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos, o SIG-RH ou SIGRE, que tem aí informações tanto sobre as bacias quanto toda a estrutura de gestão do estado, tem até as agendas das reuniões de todas essas instâncias, né? Hoje em dia, ainda que nós estamos depois da pandemia, com muitas reuniões virtuais, né? É mais possível ainda participar, inclusive, dessas reuniões de comitês que são abertas ao público. Então, seria muito interessante aqueles que tiverem interesse participar para conhecer como é que funcionam esses debates, né? Atas de reuniões estão todas disponíveis. E eu recomendo também consultar os websites das agências de bacia, né? Incluindo a Fundação Agência da Bacia do Sorocaba e Médio Tietê, onde eu atuo, www.agenciasmt.com.br. E também essas instâncias hoje estão muito presentes nas redes sociais, Facebook, Instagram, até LinkedIn, né? Então, conhecer mais, de repente, verificar a possibilidade de se organizar e atuar como membro de um desses comitês é importante estar presente aí nessa decisão. Somos todos impactados, podemos todos opinar, né? Exatamente. E eu aqui, além de moderadora, também posso dar meu testemunho, acompanho bastante o trabalho dos comitês, sei que existe um grande esforço de transparência em todas as nações, os comitês de bacias hidrográficas têm se reunido e têm uma grande participação social, então acho que tudo que você trouxe aqui, aliado com essa ideia de novas pesquisas e consultas, isso só vai reforçar cada vez mais o nosso conhecimento e o nosso interesse por preservar os recursos hídricos. Mas o nosso tempo aqui está bastante curto, né? A nossa conversa está muito boa, mas a gente precisa caminhar, infelizmente, para o final. Então, Natália, queria agradecer demais a sua participação, o tempo que você disponibilizou aqui para a gente, e devolvo aqui para você fazer seus agradecimentos, suas considerações finais.
Muito obrigada novamente. Carlos, convido a todos para participarem, conhecerem mais sobre gestão de recursos hídricos, sobre saneamento básico, sobre a interface entre essa legislação toda, né? E contribuam. Essa é uma área que demanda conhecimentos das mais diversas áreas, assim, nós podemos buscar aí cada vez mais soluções adequadas para os nossos desafios, que só sempre aumentam e são novos, né? Então, fica o convite e eu fico à disposição. Obrigada, Carlos. Obrigado mais uma vez, Natália. Me despeço aqui. E para vocês que nos acompanham, ficam aqui então o convite, continuem acompanhando nossos webinars. O tema de recursos hídricos volta ainda bastante interessante nas próximas edições aqui, nos próximos webinars. Esse foi o curso de Saneamento Básico, Direitos e Responsabilidades, uma realização do Centro de Estudos de Regulação e Governança dos Serviços Públicos da Unesp, com o patrocínio da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico. Muito obrigado e até a próxima, gente. A gente se vê. Tchau, tchau.